Bom dia, oitavo. Tudo bom? Hoje a gente vai ver um pouco da continuidade de expressões algébricas. E essas expressões algébricas incluem também os polinômios, né? A gente tem aqui os polinômios. Mas o que são polinômios? Ele é um conjunto de monômios. Então, o polinômio ele é composto por monômios, ou é a soma algébrica desses monômios. Então, toda vez que a gente vê um termo, né, o que a gente estava vendo no capítulo anterior, a gente vai chamar de monômio, porque ele possui apenas um termo. Quando a gente vê dois termos sendo somados ou subtraídos, a gente vai chamar de binômio. E quando a gente vê três termos, trinômio. E todos esses daqui são considerados polinômios. Apesar de geralmente a gente abordar esse nome apenas quando tem quatro termos ou mais. Quatro termos ou mais. Porque poli, esse prefixo poli aqui, poli na verdade até aqui, né? Vem de muitos. Ok? Então, monômio, um termo. Binômio, dois termos. Trinômio, três termos. Mais de três termos, né? Quatro termos ou mais, polinômios. Então, aqui, olha, eu coloquei alguns exemplos e a gente vai classificar, ok? Então, ó, 2x menos 15. Eu tenho um termo, dois termos. Então, aqui é um binômio. Na letra B, eu tenho, ó, um termo, dois termos, três termos. Então, nós temos um trinômio. Na letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então, ó, 4 termos ou mais, nós temos um polinômio. E por aí vai, ó. Aqui eu tenho um termo, dois termos, três termos. Então, um trinômio. Aqui eu tenho apenas um termo. Então, isso aqui é um monômio. Aqui eu tenho dois termos, então é um binômio. E eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Aí aqui no automático, a gente iria cometer um erro de classificar, né? Se fosse só classificar em polinômio. Só que quando a gente fala de termos algébricos, né? A gente tem aqueles termos que são semelhantes, ou seja, aqui o 5x ao quadrado e o menos x ao quadrado são semelhantes. Então, se eu for juntar eles dois, eu vou ter 4x ao quadrado. Assim como o 8x e o menos x também são termos semelhantes. 8x menos 2x, eu tenho mais 6x. Então, isso aqui se transformou em um binômio. É claro que se eu falasse que é um polinômio, não estaria errado, né? Porque todos esses aqui estão classificados dentro dos polinômios. Mas se eu fosse classificar de acordo com a quantidade de termos, se o exercício pede para você colocar de acordo com a quantidade de termos, se você colocasse aqui polinômio, estaria errado. Então, o correto seria ser binômio, tá? Então, só essa observação. Nos demais, eu não tenho como fazer essa soma algébrica. Mas nesse aqui específico, eu coloquei de propósito para vocês verem que quando nós temos termos semelhantes, antes de classificar, a gente tem que reduzir ao mínimo de termo possível para depois classificar. E lá em monômio, nós vimos que nós tínhamos o grau de um monômio. Aqui a gente também vai ter o grau do polinômio. Só que um polinômio ele é composto por vários termos. Então, olha, a gente tem que analisar o grau de cada termo. Lembra? O grau de um monômio a gente dá somando os expoentes das nossas variáveis, da nossa parte literal. Aqui o expoente 3 e o expoente 1. Então, aqui é grau 4. Aqui o expoente 4 e o expoente 3. Então, aqui é grau 7. Aqui o expoente 1 e 1. Aqui é grau 2. Então, quem é o grau desse polinômio inteiro? É o que tem maior, o grau maior. Então, ele é do grau 7. Na letra B, a mesma coisa. Esse aqui, ó, é grau 3. Aqui, o grau 2 mais 2, 4. E aqui, ó, expoente 1, expoente 1. Então, mais 1, grau 2.
Então, o grau desse expoente vai ser grau 4, vai ser dado pelo grau do maior monômio, ok? E nós temos algumas situações, problemas, que a gente pode expressar em forma de polinômio, né? Quando a gente começou a ver equações do primeiro grau, nós transformávamos um problema em uma expressão, em uma equação do primeiro grau. Então, aqui a gente vai, de uma forma geral também, transformar essas situações, problemas, em um polinômio. Como assim? Janete comprou 3 canetas. 3 canetas por X reais. Eu não sei quanto que Janete pagou em cada caneta. E 2 lápis que custavam Y reais. Eu não sei quanto que custou cada lápis. Então, como é que eu vou expressar isso aqui em forma de polinômio? 3 canetas que vale X. Então, 3 vezes X. Mais 2 lápis que vale Y. 2 vezes o Y. Então, esse polinômio aqui é o 3x mais 2y. Desse lado para esse, a única coisa que eu fiz foi tirar o sinal de vezes, tá? Porque entre um número e uma letra existe esse sinal de vezes. A gente não precisa colocar, mas existe. E mais 2 exemplos aqui de situações, problemas que envolvem polinômio, tá? A gente só tá escrevendo polinômio, a gente não tá resolvendo. A única coisa que ele quer aqui é que a gente escreva esse polinômio. Então, tá assim, no estacionamento, há X automóveis, Y motos e Z triciclos motorizados. O número total de rodas pode ser representado por qual polinômio? Então, ó, um automóvel, ele tem quantas rodas? 4. Uma moto tem quantas rodas? 2. E um triciclo motorizado tem quantas rodas? 3 rodas. Então, ó, eu tenho 4 rodas em cada automóvel. 4 rodas em cada automóvel. Mais 2 rodas em cada moto. 2 rodas em cada moto. Mais 3 rodas em cada triciclo. Triciclo está sendo representado pela letra Z. Então, esse é o polinômio que expressa essa situação. Então, se eu falo para você que eu tenho 10 automóveis, 4 motos e 20 triciclos, é só você fazer as devidas substituições que você vai achar quantas rodas tem naquele estacionamento, tá? Mas o que ele quer aqui é só esse polinômio, é só essa expressão. Letra C. Helena recebeu X reais de salário. Ela gastou a metade para pagar as despesas da casa. Então, ela recebeu X de salário. E com a metade desses X reais, ela pagou as despesas da casa. Se ela pagou, ela está subtraindo do valor inicial que ela recebeu. Então, ela está tirando a metade. Metade de quem? Metade de X, que foi o que ela recebeu inicialmente. E depois ela pegou a terça parte para fazer uma viagem. Ela pegou também a terça parte para fazer uma viagem. Terça parte de quem? De X. Qual é o polinômio que representa a quantia que sobrou? O polinômio que vai representar isso, essa quantia que sobrou, é esse aqui. Ok? Então, os exercícios que eu vou passar para vocês, até agora, vai ser envolvendo isso. Só para vocês se habituarem com os polinômios. Coisa que vocês até já viram anteriormente, mas para vocês se habituarem. E na próxima aula que eu mandar a matéria vai ser as operações com polinômio. Assim como a gente fez as operações com monômios, de soma, subtração, multiplicação, divisão, a gente vai fazer também essas operações com os polinômios, tá? Para vocês fazerem esse tipo de operação, tem que saber muito bem as operações com monômios, porque se você parar para olhar, o polinômio ele é composto por monômios. Aqui eu tenho um monômio, outro monômio, né? Cada monômio é um termo. Eu tenho um termo, 2 termos, 3 termos. Então, a gente vai sempre somar termo com termo, termo semelhante com termo semelhante. Era o que a gente viu lá em monômios, né? Os monômios semelhantes. Então, eu peço que vocês deem uma relembrada também em monômios. Os exercícios que ficou em dúvida lá em monômios, vocês ainda podem me perguntar que eu mando uma explicação melhor e vou passar os exercícios para vocês fazerem isso aqui, tá? Abraço, tchau!